Algum retorno, Tainá? Ainda não, professor, mas eu já mandei lá. Daqui uns 2, 3 minutinhos, então a gente começa a aula, tá bom? Tudo bem.
Bom dia a todos os alunos e alunas da disciplina Rotinas Trabalhistas. Vamos iniciar a última aula desse semestre. Lembrando a todos vocês, que a semana que vem nós teremos as provas presenciais. E aí está um slide mostrando para vocês que essas provas serão aplicadas entre os dias 30, próxima segunda-feira, e vai até o dia 3, na quinta-feira. Ela inicia no primeiro momento do dia 30 e se encerra às 23 horas e 59 minutos da quinta-feira próxima, tá? Então, tem aí uma orientação, né? No caso da disciplina Rotinas Trabalhistas, a prova estará lá na unidade 4, seção 2. Então, procurem lá, avaliação presencial segundo bimestre, né, e respondam as 10 perguntas que eu elaborei para essa prova. Essa prova terá um equilíbrio entre as unidades de 1 a 4, né, então eu tentei equilibrar no sentido de oferecer 5 perguntas entre as unidades 1 e 2, e mais 5 perguntas das unidades 3 e 4, tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante, que tenham realmente um aproveitamento igual ou superior ao do primeiro bimestre, e que vocês concluam realmente obtendo a pontuação que necessitam para que vocês passem para o próximo semestre, tá? Então, boa sorte para todos vocês, uma ótima avaliação, né? E estarei na semana que vem, né, no horário das 8 horas, né, no plantão de dúvidas, para que qualquer necessidade que vocês tenham, né, possa ser esclarecido por mim na terça-feira que vem, tá? Então, não haverá aula, mas sim um plantão de dúvidas. Então, estarei à disposição de todos vocês. Na aula desta manhã, né, nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas. Comentamos na aula passada sobre rescisão de contrato. Mostrei para vocês a importância dessa atividade, dessa rotina para o profissional de departamento de pessoal, né, os pontos importantes que precisam ser observados e ter a máxima atenção, porque isso vai ser alvo de fiscalização, né, quando se trata dos direitos do colaborador, né, sejam eles direitos trabalhistas, previdenciários ou tributários, tá? Então, eu dividi aqui em etapas e 2 exemplos, né, de possíveis rescisões de contrato, tá? Então, a primeira etapa que não se pode perder de vista, né, é a indenização. Toda e qualquer rescisão de contrato, ela prevê uma indenização. Eu coloquei entre parênteses aí o artigo 479, que trata da indenização caso o empregado, né, venha a ser desligado da empresa. No período de experiência, esse colaborador ele terá direito a uma indenização correspondente a 50% dos direitos aos dias, né, que restam para terminar o contrato de experiência. Então, se o contrato vence num dia futuro e ele é desligado, conta-se os dias, né, que faltavam para cumprir o término desse contrato de experiência, e a empresa é obrigada a pagar 50% desses dias, metade desses dias a título de indenização. Se o colaborador pede demissão, né, no período de experiência, aí é o colaborador que deve, né, reembolsar a empresa em 50% dos dias que faltavam para completar o período de experiência. Então, esse é o artigo 480.
E quando o contrato é por prazo determinado, né, o direito do colaborador é o recebimento do aviso prévio, caso ele seja desligado, tá? Quando há um pedido de demissão, né, então esse aviso prévio passa a ser um direito da empresa de poder também cobrar esse período de aviso prévio. O empregado venha a não concordar com o trabalho no aviso prévio, tá? Então, essa é a primeira etapa de uma rescisão de contrato. Então, essa indenização, como eu disse, né, o artigo 479, né, então, caso ele seja desligado, a empresa é obrigada a pagar, né, esse artigo 479, metade da sua remuneração, que teria direito até o término de contrato, não havendo incidência nem para INSS, nem para Fundo de Garantia e nem para imposto de renda. O artigo 480, né? Então, é o caso contrário, se o empregado pedir demissão, a empresa pode cobrar esses 50% que faltavam, né, para terminar o contrato, né, a título de desconto dessa indenização, tá? Então, também não há nenhuma incidência para efeitos de INSS, fundo de garantia ou imposto de renda. O aviso prévio, né, como eu disse, né, ele pode ser indenizado. Então, contratos de até um ano, né, o colaborador tem direito aos 30 dias de aviso prévio, e para cada ano completo, né, de trabalho, né, esse colaborador passa a ter direito a 3 dias a mais, né, desses 30 dias, fazendo jus a 33 dias. E vejam que há um limite, né? Então, se o contrato de trabalho tiver 20 anos, se o colaborador tiver 20 anos na empresa, ele tem aí até o máximo de 90 dias de aviso prévio, incidindo para INSS, fundo de garantia e não para imposto de renda. Pois não, Tainá? Ô, professor, então, nesse caso do aviso prévio indenizado, é quando o colaborador pede a demissão. Quando ele pede a demissão. E Não, aí, se meu... perdão. Quando ele é desligado. quando a gente desliga o colaborador. Isso, ele passa a ter direito aos 30 dias de aviso prévio, como eu disse na aula passada, é um tempo que ele tem para procurar emprego, tendo lá garantido um mês de salário. Se ele tiver um ano completo, né, por esse artigo, ou pela Lei 12.506, ele, para cada ano, ele acumula mais 3 dias. Entendi. E no caso, professor, quando o colaborador pede, ainda tem essa regra para cada ano acumula 3 dias de cumprimento de aviso? Não, somente para o caso de desligamento. Se o colaborador pedir demissão, vamos lá, ele tem 20 anos de empresa e ele pede demissão e a empresa solicita que ele cumpra o aviso prévio, se o colaborador não concordar em cumprir, ele tem que devolver para a empresa 30 dias, tá? O limite é 30 dias quando ele pede, independente do ano que ele Isso, está na empresa, né? isso mesmo. Obrigada, professor. A vantagem é só no caso dele ser desligado da empresa, tá bom? Entendi, muito obrigada, viu? Nada. Vamos lá. Então, só lembrando que esse valor ele vai ter incidência para INSS, vai ser feito o recolhimento do fundo de garantia, mas não haverá desconto do imposto de renda, tá? Aviso prévio em extensão, né? O que é o aviso prévio de extensão, né? Então, se ele tiver lá 33 dias, 36, 39, lembra que é de 3 em 3, tá? Para cada ano de trabalho. Então, vamos supor que ele tenha lá completado 4 anos. Então, ele vai ter direito a 30 dias e mais 4 vezes 3, que é 12.
Então, ele terá direito a 42 dias de aviso. Quando eu for calcular o 13º e as férias, esses 42 dias, eles entram para cálculo de 13º. É como se eu estivesse estendendo esse aviso prévio como tempo de serviço. Entendeu, Tainá? Tainá? Entendi, professor. Ah, então tá bom. Então, esses de 3 em 3 para cada ano, ele conta para tempo de serviço. Então, eu vou calcular lá os avos de 13º e os meses de férias, né, contando com essa extensão do aviso prévio, tá? Aviso prévio é comum acordo, tá? Então, a reforma trabalhista em 2017 introduziu, né, na legislação a possibilidade da empresa e colaborador fazerem um acordo. Esse acordo ele era no passado não reconhecido pela legislação. Era o caso, por exemplo, do empregado pedir para ser desligado, a empresa lá tinha que pagar os 40%, depois o colaborador tinha que devolver esses 40%. Então, em alguns casos, né, não havia essa devolução, a empresa não podia, né, cobrar judicialmente, porque pela legislação não tinha esse acordo previsto. Então, a partir de 2017, há a possibilidade, né, de se fazer um acordo, o empregado vai até a empresa, pede para ser desligado, a empresa concorda, porém, o empregado ele só vai ter direito à metade do aviso prévio, se for desligado, tá? E a indenização sobre o saldo de fundo de garantia também pela metade. Então, ele só vai poder sacar metade do saldo que ele tem do fundo de garantia. E as demais verbas da rescisão, ele recebe normalmente sem nenhum tipo de desconto. Então, quando há o acordo, né, então o empregado ele tem que saber que ele só vai poder receber metade do aviso prévio e metade do saldo do fundo de garantia, tá? O restante vai ficar lá na Caixa Econômica Federal bloqueado. Tá? Agora, as demais verbas, 13º, férias, saldo de salário, ele recebe integral sem nenhum tipo de desconto. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, professor. Legislação que eu coloco aí logo na frente, para qualquer dúvida vocês poderem pesquisar, tá? Outras indenizações que possam surgir, ela será prevista em acordo ou convenção coletiva, tá? Então, qualquer outro tipo de indenização, o departamento de pessoal precisa observar se está escrito alguma coisa, alguma vantagem para aquela categoria profissional que diferencie, né, que aumente a possibilidade do colaborador receber, né, além daquilo que está previsto na legislação, tá? Segunda etapa para se calcular uma rescisão é a folha de pagamento do mês que o empregado está sendo desligado ou que ele peça demissão. Então, no momento em que houver o desligamento, o departamento pessoal vai fazer o apontamento do cartão, né, de ponto desse colaborador para saber qual é o direito que ele tem em relação a salário, em relação aos adicionais, horas extras, se tiver, né? Verificar banco de horas para poder pagar para o colaborador. Então, essa é a segunda etapa. Então, o saldo de salário, que é a folha de pagamento, né, ele vai incidir para os três, para desconto do INSS, para recolhimento do fundo de garantia e para desconto do imposto de renda, como nós vimos quando calculamos a folha de pagamento. Então, vai incidir para os três, tá?
A terceira etapa é o 13º salário. Então, o colaborador que é desligado ou pede demissão, ou as outras modalidades de rescisão, dá direito ao colaborador de receber o 13º salário, que é o que a gente chama de proporcional. Então, na data em que ele está sendo desligado, vai se contar de janeiro até a data que ele está sendo desligado, quantos avos, né, de 13º ele vai ter proporcional, tá? E um outro detalhe é que quando ele é desligado, os dias de aviso prévio, né, também conta para 13º, né? Então, o nome da verba, da rubrica que vai lá na rescisão de contrato, chama-se 13º salário proporcional. Então, um exemplo, se ele tiver direito a 10 meses de 13º, até a data do desligamento, né? E aí ele tem um aviso prévio indenizado, lá mais 30 dias, mais 33, mais 36. Então, eu vou ter na rescisão de contrato lá 13º salário proporcional 10 meses e 13º salário indenizado 1 mês, né? Que somando vai dar os 11 meses, que é o direito que ele tem, né? Então, 10 meses, vamos supor que ele tenha sido desligado em outubro e esteja trabalhando desde janeiro. Então, na data do desligamento, outubro, né? Então, vai fazer o cálculo, né? Então, de repente, deu lá 10 meses, né? Se ele for desligado depois do dia 15, né? 10 meses. Ah, mas ele tem um aviso prévio que vai até novembro. Então, eu vou ter outra verba na rescisão, outra rubrica, nome 13º salário indenizado, 1/12. Entendeu, Tainá? Por que um 12avos, professor? Por conta do aviso prévio, tá? Então, imagina que a Tainã esteja sendo desligada no dia 16 de outubro. Um exemplo, tá? Uhum. Só que a Tainã tem 1 ano de trabalho. Concorda que você vai ter direito a 30 dias de aviso? Sim. Então, como é que é feito o cálculo? Se você foi desligada, por exemplo, no dia 16 de outubro, tá? Então, até o dia 16/10, você vai ter direito a 10/12, concorda? Ah, entendi. Só que o aviso prévio, ele conta para tempo de serviço. Então, é como se você tivesse sendo desligada 30 dias depois do dia 16. Uhum. Então, eu vou começar a contar dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Como o mês de outubro tem 31 dias, esse aviso prévio ele vai até o dia 15 de novembro, entendeu? Entendi. Que vai te dar direito a mais 1/12. Entendi. Agora entendi. Então, 10/12 vai com esse nome aqui, 13º proporcional, e 1/12 vai como 13º indenizado. Por isso que eu coloquei entre parênteses, por conta do aviso prévio, entendeu? Ficou claro Então, para mim agora, professor. então, o seu direito total é 11, só que eu preciso desmembrar o que é trabalho e o que é indenizado, entendeu? Do aviso prévio. Certinho? Certinho, professor. Obrigada. Então, olha lá, 13º salário proporcional, olha lá, ó, direito proporcional aos meses efetivamente trabalhados. Então, se você foi desligada no dia 16 de outubro, até o dia 16 de outubro é trabalho. Por isso que ele é o 13º proporcional, que vai estar lá 10/12. E aí tem o 13º indenizado. Olha lá, ó, direito proporcional referente à extensão do aviso prévio.
Então, é aquele um mês ou mais, de repente, Tainan, você possa ter lá, além dos 30 dias, você tem lá anos de trabalho que te dê direito, por exemplo, a mais 2 meses, sei lá, 60 dias de aviso prévio. Então, você vai ter lá 10 meses de proporcional e mais 2 de indenizado, entendeu? É, Entendi. é como se eu pegasse o aviso prévio e separasse da data que você foi desligada. Quer dizer, o colaborador vai receber esses valores porque é o direito que ele tem. Eu só tenho que desmembrar na rescisão, certo? Entendi. Sim. E só observa aqui embaixo, né, de que há incidência dos dois, eu vou somar os dois e vou descontar INSS, vou recolher o fundo de garantia e vou descontar o imposto de renda, tá? É sobre os dois, eu só tenho que desmembrar na rescisão, tá? A quarta etapa da rescisão são as férias vencidas, caso você tenha. Então, se no dia do desligamento você já tem uma férias vencidas, tem que pagar essas férias vencidas. Vou verificar se além das férias vencidas tem saldo para te pagar, né? Então, pode ser que depois das férias vencidas você tenha lá 1, 2, 3 meses além desse período. Então, na rescisão, eu vou pagar aquela que está vencida, depois eu vou pagar as férias proporcionais, tá? Então, férias vencidas eu vou pagar 12 dozeavos, né? Que é um salário. Depois eu vou colocar lá férias proporcionais, 1, 2, 3, quantos meses você tiver de direito. E depois eu vou somar os dois e vou calcular 1/3 constitucional, que é o que está previsto, né? O próprio nome já diz, na Constituição Federal. Tudo bem, Tainan? Tudo bem, professor. Então, olha lá, férias vencidas, férias proporcionais e 1/3, né? Então, é uma garantia constitucional, só que ele não desconta INSS, não recolhe fundo de garantia e não desconta imposto de renda, tá? O colaborador, ele recebe o valor integral sem desconto nenhum. A quinta etapa agora são os descontos, né? Então veja, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 são direitos do colaborador, com exceção, no caso lá do primeiro, se ele pedir demissão, ele tem que pagar o aviso prévio para a empresa. Caso a empresa venha cobrar, a empresa pode abrir mão, falar, não vou, a Tainan sempre foi uma ótima colaboradora, não vou querer esse dinheiro de volta. Aí é uma decisão da empresa. Agora, caso ela queira, ela pode inserir como desconto, tá? E o restante, direitos, né, que é chamado direitos trabalhistas. Agora, na quinta etapa, são os descontos. Tá? Então, presta bastante atenção. Veja que nós temos agora 2 tipos de INSS. Tá? Então, como o número 1 aqui não incide para nada, né? Então eu vou calcular o quê? Ó, INSS sobre salário. Então eu vou descontar apenas sobre o número 2, sobre o saldo de salário. Então, esse INSS do salário, ele vai ter um código diferente do INSS do 13º, tá? Então, eu vou calcular lá, vou ver o saldo de salário, é uma folha de pagamento, tá? Então, eu vou pegar lá a remuneração, vou para a tabela do INSS, calculo o INSS, vejo se está acima do teto. Se estiver acima do teto, eu só posso descontar aquele valor que eu mostrei para vocês, né? Eu não posso descontar mais. Feito isso, agora eu vou para o número 3. Vou somar o 13º salário proporcional, mais o 13º salário indenizado,
e vou lá para a tabela e vou descontar mais uma vez o INSS do 13º, igualzinho. Vou ver se está acima do teto, se não, se tiver acima do teto, eu vou poder descontar só aquele valor referente ao teto. Então, são 2 descontos de INSS. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, professor. Professor, depois você vai mandar esse slide para a gente? Pede para a representante me solicitar por e-mail, que eu mando para vocês, sim. Eu vou pedir, obrigada, viu? Vamos lá. Vamos continuar. Então, né, aqui é os descontos que eu te falei. O INSS sobre a remuneração, que é o número 2, vou voltar um slide agora. Tá vendo? Ó, número 2, sobre o saldo de salário. E o INSS sobre o 13º, né, que é sobre esse valor proporcional somando com o 13º salário indenizado. Tá? Então, esses são os 2 descontos trabalhistas. E a etapa 6 é o imposto de renda. Né? Então, igual o número 5, o número 6 também vai pegar lá o número 2 e vai calcular o 13º salário. Vai pegar, perdão, vai calcular o imposto de renda do salário, não do 13º. E vai pegar o 3 e somar e calcular o imposto de renda do 13º. Só que aqui tem uma observação, tá? Eu só vou poder descontar os dependentes somente nesse primeiro aqui, ó, no imposto de renda sobre o salário. Quando eu for calcular o imposto de renda do 13º, eu não posso descontar 2 vezes os dependentes, tá? Então, isso precisa ser observado. Os dependentes só desconta do imposto de renda do salário. Quando eu for calcular o imposto de renda do 13º, eu não posso descontar os dependentes, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo a aula, não deixem de anotar isso, tá? Dependentes, eu só posso descontar do imposto de renda do salário e não do 13º. Tudo bem, Tainã? Faz uma anotação aí para você não esquecer, tá bom? Tá, professor, já estou aqui anotando minhas coisinhas. Ah, os dependentes é só no imposto de renda do salário, só no número 2 aqui. Então, ali, ó, imposto de renda sobre a remuneração e imposto de renda sobre o 13º salário, tá? Então, coloca essa observação para você não esquecer dos dependentes, tá? E a 7ª etapa e última é o fundo de garantia, que não é um desconto, e sim uma obrigação da empresa de depositar na conta do colaborador, tá? Então, vocês aprenderam que o fundo de garantia é 8% sobre a remuneração, então vai somar o número 2, vai somar o número 3, e esse total do 2 mais o 3 é que vai calcular o 8%, tá? E a multa de 40% caso o empregado seja desligado. Então, a empresa é obrigada a calcular uma multa quando ela desliga de 40% ou de 20% quando for acordo. Lembra que eu falei que ele só tem direito a metade do saldo do fundo de garantia. Tá? Então, se a Tainã foi desligada da empresa, tá? Eu vou pegar lá o saldo de salário, número 2, mais o 13º, férias, você viu que não calcula nada. Vou somar esses 3 aqui, o 2 mais o 3, né, que dá 3, porque é saldo de salário, mais 13º salário proporcional, mais 13º salário indenizado, e vou calcular 8%. Esse valor eu tenho que depositar na conta da Tainá.
Ah, mas a Tainan foi desligada, né? Foi demitida. Então, a empresa tem que calcular os 40% do saldo, mais esse fundo de garantia da rescisão e também depositar na conta da Tainan para ela sacar. Tudo bem? Tudo bem, professor. Realmente, se a pessoa perde as contas, tá lascada, viu? Perde muito. É uma decisão, né? A gente entende da seguinte forma: para alguém pedir demissão, ela precisa ser consciente que vai ter alguma perda, né? Quer dizer, pedir demissão, ah, mas eu consegui um outro emprego, né? Então, essa perda ela é calculada, concorda? Sim, É que tem muita gente, Tainá, e isso a gente precisa entender, que pensa que a empresa é obrigada a demitir para ela não perder. E isso não é verdade. Você sabe que a empresa não é obrigada a demitir ninguém. é. Por isso que as decisões, quando elas são tomadas, é necessário saber quais são os riscos quando se toma uma decisão. Veja, né, que a empresa, quando ela demite, ela desliga, ela sabe que ela vai ter que pagar um bom dinheiro. Tá vendo aqui, né, nas etapas. Ela perde muito também. Então, ela não vai poder pedir para o empregado, olha, deixa de receber o 13º, deixa de receber as férias. Ela não pode fazer isso. A mesma coisa que a gente tem que entender que o colaborador, quando ele pede demissão, ele também vai ter que deixar de ganhar alguma coisa. Eu entendo que ele não está perdendo, né? Perder é uma coisa, agora, quando a decisão é do colaborador, não existe perda, ele vai receber o que ele tem de direito. Entendeu? Entendi. A diferença entre perder e deixar de receber é diferente, Tainá. E é aquilo que o senhor falou, não é escolhas também, né? Então, tudo depende de uma escolha. Se você escolher pedir demissão, você tem que saber que você vai deixar de ter alguns direitos. Entendeu? Sim, Então, isso é que é importante para que você, como futura profissional da área de RH, não pense como funcionário, tem que pensar como gestora, entendeu? Que a gente tem que seguir a legislação, sim, entendeu? Então, é isso que é importante para a gente, tá? tá bom. O pagamento da rescisão, no caso, é até 10 dias contados a partir do término do contrato. Então, para você receber a rescisão, é 10 dias a partir da data do desligamento, tá? E não 10 dias após o término do aviso prévio, quando ele é indenizado. Entendeu? Repete, professor. O pagamento da rescisão, a empresa tem que pagar até 10 dias após você ter sido desligada. Ah, entendi. Após 10 dias, quando o colaborador sai, a gente rescinde o contrato dele, né? Isso, a empresa tem que pagar até 10 dias depois, Tá bom. tá? E aqui eu vou mandar para vocês, né? Pede para a representante me mandar um e-mail, né? Os direitos trabalhistas em todos os tipos de contrato, tá? Então aqui vocês vão saber quais são os direitos, né, de cada modelo de rescisão de contrato. Tá vendo aqui, ó, contrato de experiência, quando é antecipado, né, no máximo de 90 dias, o que o colaborador tem de direito. Quando termina o contrato também, né, quando o que o colaborador tem de direito,
Aqui no caso, quando ele é desligado menos de um ano, mais de um ano, então vocês vão ter aí uma facilidade maior para poder entender, né, todas as verbas e rubricas trabalhistas de direito do colaborador. Olha lá, o pedido de demissão, também, quando é menos de um ano, qual é o direito, quando tem mais de um ano, tá? Local de pagamento, tá? Então, as verbas rescisórias, né, o pagamento, a partir da reforma trabalhista, não, eu não preciso ir mais no sindicato, eu não preciso ir mais na Delegacia Regional do Trabalho, esse pagamento, ele pode ser feito, ele deve ser feito na própria empresa, né, desde que a empresa cumpra os prazos, né, que a legislação exige, né, de depósito de fundo de garantia. Então, todos os valores, se estiverem em ordem, né, a rescisão deve ser paga na empresa e não mais em sindicatos ou nas delegacias regionais do trabalho. Tudo bem? Tudo bem. Mas ainda, um exemplo, a minha empresa ainda vai no sindicato. Ainda vai? Ainda vamos. Não, então, mas não é obrigatório, tá? Tá bom. Ela pode fazer isso na própria dependência da empresa, a não ser que exista alguma determinação na convenção coletiva da categoria, tá bom? Entendi. Então é importante que vocês tenham acesso a esse acordo ou essa convenção e leia, né, todas as cláusulas para vocês terem conhecimento como é que funciona naquela categoria profissional, tá bom? Tá bom, professor. Vamos lá. Seguro-desemprego, né? Então, o seguro-desemprego é um direito trabalhista, né, para aqueles que são desligados na empresa. Né? Quando há pedido de demissão, não há direito ao seguro-desemprego, tá? E aí tem uma tabelinha, né? Então, se o empregado tiver de 12 a 18 meses, né? Quando for a primeira solicitação, ele vai ter direito ao fundo de garantia, 12 meses de trabalho. Numa segunda solicitação, ele precisa ter pelo menos 9 meses, de 9 até 12 meses de trabalho, para poder ter direito a receber pela segunda vez o seguro-desemprego. E a partir da terceira solicitação, ele tem que ter no mínimo 6 meses de trabalho anterior, antes da segunda solicitação, tá? Para que ele tenha direito a esse seguro-desemprego. Tudo bem? Tudo bem. Porque antes, né, as pessoas parece que trabalhavam 3, 4 meses, já queria seguro-desemprego, entendeu? Então, agora se criou uma regra para a primeira solicitação, para a segunda e para as demais solicitações de seguro-desemprego. Tá? Então, aqui eu fiz aqui um exercício só para vocês, né, terem ideia. Né, a data do desligamento aqui também só é um exemplo, só para vocês verem, né, como que é uma rescisão de contrato, tá? Então, empregado 1, né, que ele foi desligado sem justa causa, né? Então, como é que a gente vai calcular? Olha lá, admissão, salários, dependentes. Então, é feita a admissão, é feito o cálculo, né, como se ele tivesse sido desligado ano passado, dia 30/7. Então, o tempo de serviço dele, né, se eu for calcular de 6/8 de 2018 a 30/7 de 2019, ele vai ter 11 meses e 25 dias de trabalho. Então, por ele não ter um ano completo, ele vai ter direito a 30
30 dias de aviso prévio, tá? Se ele tivesse um ano completo, ele teria direito a 33 dias. Nesse caso, só 30 dias, tá? E aí eu vou pagar lá título de aviso prévio indenizado, 30 dias, e o valor do salário dele, tá? Então, tá lá na base, lá o rodapé, tá lá salário base, 3.960. Como ele tem direito a 30 dias, eu vou pagar um salário para ele. Se ele tivesse direito a 33 dias, eu pagaria um valor maior correspondente a 33 dias. Saldo de salário, né? Como ele foi desligado dia 30, ele vai ter um saldo de salário de 30 dias, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pagar o saldo de salário correspondente aos 30 dias, né? Que é um direito que ele tem. Então, a etapa 2. Na etapa 3, lá, admissão 2018, só que ele foi desligado em 2019, então o 13º salário dele é referente a 2019. Então, na data do desligamento dele, ele tem direito a 7 meses. Por quê? Porque ele está trabalhando desde janeiro. Tá? Então, o que eu faço? Vou lá na rescisão e pago como 13º salário proporcional 7/12. Tá? Então, esse é o valor do 13º na data do desligamento. Só que ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Lembra que eu comentei com vocês? Se ele tem direito à extensão do aviso prévio de mais 30 dias, esse aviso prévio vai até o dia 29 de agosto. Então, ele tem direito a mais 1/12. Então, esse 1/12, veja lá como que sai na rescisão, olha lá. 13º salário, 7, referente a trabalho, e 13º indenizado, 1/12. Entendeu? Tudo bem? Você vai fazer com a gente um? Desculpa, repete, Tainá. Você vai fazer com a gente algum? Então, eu estou fazendo com vocês agora. Tá, desculpa. Janaína, quer falar alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Então, a Tainá me falou dos slides, eu vou mandar os slides, pede para outra menina chamada Janaína, né, que é representante. Aí eu mando os slides, viu, Tainá? Aí você vai acompanhando passo a passo. Certo, Tainá? Para eu conseguir refazer depois sozinha. Isso, porque aí você vai calculando, mais tranquilidade, entendeu? Sim. Agora, a etapa número 4, né, férias vencidas. Né? Então, o colaborador tem um período aqui de 2018 até 2019, que, pelo exemplo, não foi pago. Então, o que eu faço? Olha lá, coloco lá férias vencidas. Né? No caso aqui, o empregado não descansou as férias. Então, ele tem direito de receber, tá vendo? 12/12, é um salário. Só que ele também tem férias proporcionais, e prestem bastante atenção. Por que essa data de 29 de agosto de 2019? Porque é a extensão do aviso prévio. Lembra que eu comentei com você, Tainá, a respeito da extensão do aviso prévio? Lembro, professor, que tem uma obra aqui na minha rua, só Deus na causa, viu? Acho. Janaína, eu comentei que o aviso prévio, ele conta para tempo de serviço, tá? Então, quando eu calculo o 13º e férias, eu tenho que levar em consideração essa extensão do aviso prévio, é como se ele estivesse trabalhando até essa data. Tudo bem, Janaína?
Tudo bem. Então, olha lá. Então, eu paguei férias vencidas e ele teve direito a mais um mês além das férias, tá? Que é um direito que ele teve. Então, ele trabalhou, né, pela extensão do aviso prévio, né? Dá direito a ele de receber uma férias vencidas e mais um mês de trabalho, que é esse valor que deu aqui. E aí, pela Constituição, eu tenho que pagar um terço constitucional, tá? Então, eu vou somar as férias vencidas mais as férias proporcionais e vou calcular um terço, que é o direito que o empregado tem, tá? Então, 3.960 mais 330 e vou calcular um terço. Então, peraí, deixa eu voltar um slide. Então, até aqui são os direitos trabalhistas do colaborador. Tá? Eu paguei lá a indenização, etapa 1, paguei o saldo de salário, etapa 2, paguei o 13º salário, que é a etapa 3, e paguei as férias, que é a etapa 4. Então, não tem mais direito, né, trabalhista esse colaborador. Ah, mas se ele tivesse hora extra, eu ia colocando aqui, hora extra, é folha de pagamento, pessoal. Rescisão de contrato é uma folha de pagamento. Só que nesse momento eu coloco todos os direitos de uma vez só, tá? A etapa 5, né, é o INSS. Então, como eu disse para vocês e mostrei lá, o que incide para o INSS? Então, eu vou pegar o aviso prévio, mais o 13º, mais o 13º perdão, voltando. Eu vou pegar o saldo de salário, mais o aviso prévio, os dois aqui primeiro, e vou calcular o INSS. Está vendo que deu 7.920? Então, aqui é a soma desses dois aqui, ó. Que eu estou calculando só INSS do salário mais aviso prévio, tá? E aqui é só um exemplo, mas daria o teto, né? O teto máximo. E aí tem o INSS do 13º. Lembra que é dois tipos de INSS, olha lá. Então, o INSS, esse primeiro aqui, é só do primeiro e do segundo, que eu somei. E agora eu tenho o INSS só do 13º. Eu vou pegar 2.310 mais 330, que vai dar esse valor aqui embaixo, ó, 2.640. Aí eu vou para a tabela, né? Aqui o exemplo deu 9%, e vou, tá vendo que tem dois descontos de INSS? Então, esse o governo, ele quer receber esses dois valores, tá? Então, não esqueçam que um é INSS desses dois primeiros, e o segundo INSS sobre esses outros dois aqui, tá? Não posso somar tudo de uma vez só, não. A sexta etapa, né? Então, é o imposto de renda do salário. Lembra que ele tem dois dependentes. Então, eu vou pegar a base de cálculo desse salário de contribuição, mesmo cálculo da folha de pagamento, pessoal. Não muda nada. Tá? Então, imposto de renda sobre o salário. Então, eu vou pegar 7.920, né? Menos o INSS, tirar os dependentes e calcular normal, tá? Então, vou para a tabela, calculo, deduzo daquele valor que está do lado do percentual e vou descontar. E tem o INSS, o imposto de renda do 13º salário. Tá? Então, eu vou pegar o 13º salário, 2.640, né? Agora que está a observação que eu não posso deduzir os dependentes duas vezes.
Tá? Então, eu só posso deduzir os dependentes nesse primeiro imposto de renda aqui. Nesse segundo, eu não posso. Tá? Então, eu vou pegar. Isso é fórmula, pessoal. É só voltar lá, né, e olhar a fórmula do cálculo do imposto de renda. Tá? Não queiram decorar isso, porque é somente vocês exercitando o cálculo que vocês vão poder decorar. Por enquanto, né, anotem a fórmula e vão, toda vez que tiver dúvida, vai lá na fórmula e pegue como calcular, tá? Então, o imposto de renda do 13º é os 2.310 mais 3.330, e aí eu só vou descontar o INSS do 13º. E aí eu vou chegar na base de cálculo do 13º, vou lá na tabela e vejo lá qual é o percentual, qual é o valor que eu tenho que deduzir. Então, vou repetir, não fiquem apavoradas e apavorados, né, em querer decorar essas fórmulas de cálculo. Tá? A sugestão que eu dou a vocês é pegar as fórmulas que eu passei para vocês, montar uma tabela de fórmulas, para toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês vão nessa tabelinha de fórmulas e vejam como é que calcula. Eu, no início de carreira, eu tinha um caderno, eu anotava todas as fórmulas de como calcular salário, por que o horista ele é diferente do mensalista, como calcula a hora extra, como é que calcula a DSA. Então, eu tinha um caderno, né, com essas anotações. E aí, com o decorrer dos anos de trabalho, a gente vai e abandona o caderno, por quê? Porque a gente memoriza. Né? Então, hoje eu estou aqui explicando item a item, por quê? Porque faz muitos anos que eu trabalho com isso. Então, não se sintam apavorados e apavoradas em querer decorar todas as fórmulas, tá bom? Tudo bem, Tainan? Tudo bem, Janaína? Tudo bem, professor. Que às vezes dá aquele, né, aquele frio na barriga. Como é que o professor sabe tudo de cabeça e eu não sei? É claro que é a experiência, a prática, né? Agora, não queiram, né, adquirir essa prática, né, sem exercitar. Então, se vocês me permitem essa sugestão, né, peguem um caderno. Eu tive alunos de cursos de rotinas trabalhistas que digitou todas as fórmulas e mandou plastificar, para você ter uma ideia, né? Então, andava na bolsa, né, na mochila, né, toda vez que tinha alguma dúvida, ia lá, pegava aquele material plastificado e verificava. Aí cada um faz do seu jeito, tá? Então, fica a dica aí para vocês, tá? E aí, o fundo de garantia, que é a etapa 7. Né? Então, olha lá, vou pegar o aviso prévio, vou pegar o saldo de salário, vou somar com o 13º proporcional e indenizado para recolher os 8%. Então, vou pegar aqui, ó, 3.960, mais 3.960, mais 2.310, mais 330. Então, a soma desses quatro deu lá, ó, embaixo, 10.560. E eu vou calcular 8%. Então, os 844,80 a empresa tem que depositar na conta do colaborador lá na Caixa Econômica, tá? Então, é só seguir o cálculo aqui, pessoal. Vou voltar um slide, ó, tá vendo? Ó? Eu coloquei aqui, eu vou pegar o aviso prévio indenizado, tá lá, aviso prévio indenizado. Vou pegar o saldo de salário, olha lá, o saldo de salário. Vou pegar o 13º salário proporcional e indenizado. Então, olha lá, 13º salário proporcional e indenizado. Vou somar. Somei, coloquei aqui no rodapé, vezes 8%. Tá? Bem simples, mas, por favor, anotem aí no caderninho ou em qualquer outro lugar que vocês tenham facilidade.
e aí eu fecho a rescisão de contrato, tá? Então, importante é que vocês verifiquem os direitos trabalhistas, que vocês vejam qual é o tipo de rescisão que está sendo feito, porque não muda, pessoal. A fórmula é igual para todo mundo. Em alguns momentos eu não vou precisar estender o aviso prévio, por quê? Porque é um pedido de demissão, enfim, todas essas particularidades, repito, precisa estudar, precisa verificar. Vou mandar os slides para vocês com outros exemplos, para vocês em casa fazerem os cálculos e poderem ter as dúvidas. Aliás, para vocês não terem dúvidas. E caso vocês tenham dúvidas, né, a semana que vem estarei no plantão de dúvidas, aqui no dia 1º, na terça-feira, e que se vocês tiverem dúvidas, por favor, né, venham até a aula, estarei aqui às 8 da manhã, né, aguardando dúvidas que vocês tenham. E se vocês tiverem, a gente volta, né, e explica tudo de novo. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, professor. Já estou até mandando mensagem aqui para o representante e pedir o slide para o senhor. Isso. Janaína, tudo bem? Entendeu? Janaína. Então é isso. Ah, pois não, Janaína. Tudo bem. Então é isso, pessoal. Tem que estudar. Essa parte de cálculos não tem outra forma senão estudar as fórmulas dos cálculos para vocês realmente terem mais segurança no momento de calcular, tá? Não é da noite para o dia, tá? Que se adquire essa experiência no cálculo, tá? Por isso que a semana que vem estarei aqui para vocês tirarem as dúvidas, tá? E fiquem à vontade para poder fazer as anotações. A semana que vem a gente tira todas as dúvidas que vocês tiverem. Eu só não quero, só espero que vocês não fiquem assim nervosos, né? Pensando que é um bicho de 7 cabeças. Não é, é fórmula, né? A gente aprende, né, através de fórmulas e não tem outra alternativa, tá? Importante é vocês saberem que precisa praticar, precisa estudar, precisa verificar os direitos, o que cada tipo de rescisão tem de direito, né? E colocar, vamos dizer assim, a coragem para fora e tentar, né? Porque só assim que a gente vai conseguir aprender de fato e de direito. Tudo bem? Tainã, tudo bem, Janaína? Tudo bem, professor. Semestre que vem o senhor vai dar aula, gente? Olha, Tainã, eu aprendi assim uma frase que o futuro a Deus pertence. Poxa, você tem razão. Eu estarei à disposição da instituição, entendeu? Entendi. A Mas gente, tomara que você esteja conosco. a gente, a gente Assim depende, espero. a gente depende muito da avaliação que vocês fazem do nosso trabalho também, né? E da disponibilidade que a instituição, a coordenação também tenha, né? A gente fica sempre à disposição. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela atenção, pelo carinho. Estou torcendo bastante para que vocês façam uma excelente prova. Só quero reforçar que na prova não tem, vamos dizer assim, muita dificuldade, né? É algo que eu tentei simplificar ao máximo para vocês, tá bom?
Mas são conceitos, tá? Que eu preciso que vocês estudem, mas estarei aqui firme e forte torcendo por vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês e a gente se encontra aí, caso vocês queiram tirar dúvidas, a semana que vem, tá bom, gente? Janaína, obrigado. Tainã, obrigado pela atenção e pelo carinho, viu? Obrigada, professor. Foi um prazer, tá? Ser sua aluna. Espero que você continue conosco. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo semestre. Boa semana. Para vocês também. Tchau, gente. Tchau.